Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Senhor, que tudo aquilo que não conseguimos resolver durante o dia, o Senhor cuidará para nós. Jesus cuidará de todos os nossos assuntos. E liberamos uma palavra, Pai, e a palavra é justiça contra toda injustiça. E que toda maldade contra nós, toda maldade contra a nossa família, tudo aquilo que vem do inferno, nós declaramos, não tem poder. Declaramos que somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Senhor, nos fortalece, nos capacita, nos leva além, nos faz viver as tuas promessas. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é socorro bem presente na angústia. A tua palavra diz, Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós declaramos que nós e a nossa casa estamos debaixo da tua mão poderosa. O mal não pode prevalecer. O ambiente contrário, a resistência espiritual não pode permanecer. A depressão, a tristeza, a angústia, a opressão não tem poder sobre a nossa vida nem sobre os nossos. Meu Deus, nós declaramos que a nossa casa está na rocha. A nossa casa está em Jesus. Sim, declaramos que mal nenhum mandado, mal nenhum invocado, obra maligna preparada tem poder sobre a nossa vida. E todo aquele que está em prisões espirituais, todo aquele que está com vícios, todo aquele que não consegue largar o pecado, todo aquele que não consegue sair de uma situação difícil, nós oramos agora para que amarras espirituais sejam desfeitas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro agora para que pessoas que estão perdidas encontrem a salvação. Oramos pela salvação de todos da tua casa, que haja um avivamento no teu lar. Que a tua casa seja visitada com sonhos proféticos, com visões de Deus, que o Senhor fale com os teus filhos, que a tua casa seja um pedacinho do céu, que a mão do Senhor te faça prosperar em tudo e que você viva de conquista em conquista para a glória de Deus, que o nome de Jesus seja glorificado através da tua vida. Eu oro também por todos os empreendedores que têm desafios essa semana, todos os empreendedores que essa semana têm grandes compromissos, que o Senhor libere graça sobre ti, que o Senhor te abençoe em todas as coisas, que o Senhor te dê uma visão maior das coisas, que o Senhor te conduza aos lugares certos. E sobre todos eu oro para que haja provisão abundante. Senhor, tu nos guia em pastos verdejantes e a águas tranquilas. Por isso, Pai, o projeto que não for teu, o negócio que não for teu, a porta que não for tua, tira do nosso caminho, Senhor. Nós queremos viver no centro da tua vontade. Espírito Santo, nos conduza, é o que nós pedimos a ti. E aquele pai que está desgastado, cansado, que ele possa ouvir a tua voz e receber do teu Espírito Santo. Queremos beber das tuas águas, Senhor. Queremos beber das tuas águas. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Por isso, Senhor, profetizamos, esse rio flui, e profetizamos em nome de Jesus Cristo, que veremos grandes coisas acontecendo para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma excelente noite a ti e a tua casa. Deus me deu uma palavra. E a palavra é o segredo da intimidade com Deus. A intimidade com Deus é ela que vai nos salvar de não sermos afogados pelas preocupações,
ansiedades e maldades que existem aqui nessa terra. Eu quero ler com você uma passagem. 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e 12. Essa palavra eu já li, perdi as contas. Já li muitas vezes ela. Porque quando eu olho para o profeta Elias, e a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor, ele se decepcionava. Tinha momentos que ele sentia medo, tinha momentos que ele estava depressivo, tinha momentos que ele queria ficar sozinho, porque ele tinha um ajudante com ele e ele lutava, sabe, até para andar no mesmo caminho desse ajudante. Ele queria ficar sozinho com Deus e, inclusive, mandava embora o ajudante dele. E eu vejo que essas marcas de Elias eram marcas também de um homem que enfrentava o mundo espiritual, que cansava, mas que a intimidade que ele tinha com Deus o regenerava, renovava ele, o capacitava para continuar e para ser forte. Porque nós não estamos falando de alguém, sabe, que impactou uma cidade, ele impactou uma nação. Elias era um profeta extremamente ungido de Deus. Leia comigo. 1 Reis 19, verso 11 e 12 diz: o Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Deus muitas vezes vem e fala conosco, como está escrito aqui, o som de um suave sussurro, baixinho, lá no canto da sua alma. E sabe por quê? O Senhor fala conosco no silêncio, na intimidade. Nós esperamos grandes estrondos, esperamos grandes sinais, que o profeta atravesse a igreja e entregue uma palavra para a gente. Isso pode acontecer. No entanto, nós devemos diariamente ouvir essa voz suave, falando conosco, o Espírito Santo em nós, revelando a vontade dele, nos instruindo e nos tirando das nossas crises. É por isso que a intimidade com Deus deve ser base para o nosso dia. Quando começo o meu dia, eu começo com oração. E eu aprendi uma coisa. Depois que eu faço a minha oração da manhã, das 6 da manhã, mesmo que eu tenha outras coisas para fazer, eu termino a oração da manhã, eu fecho o computador, eu coloco os celulares para carregar e eu vou me sentar para ouvir a Deus. Para depois voltar a trabalhar. Porque eu sei que o segredo para uma vida plena aqui nessa terra é aquilo que você ouve da parte de Deus. Existem momentos que devemos tapar os ouvidos para o mundo e ouvir o céu. O mundo está muito barulhento. É uma carga de informação. É um que precisa da sua ajuda ali, é outro aqui, é uma necessidade lá. São os muitos afazeres. Lembra de Marta e Maria? Marta estava toda atarefada. E ela ficou indignada porque Maria estava aos pés de Jesus. Então Marta chega para Jesus e diz assim, mestre, manda que essa mulher me ajude. Eu estou aqui toda atarefada, da sala para a cozinha, cozinhando, limpando, atendendo. Manda ela me ajudar. E Jesus disse para Marta, Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Sabe o que Jesus estava dizendo para Marta? Marta, você deveria estar aqui junto com Maria. Eu não vim aqui para comer.
Eu vim aqui para alimentar vocês. A intimidade com Deus nos alimenta. A intimidade com Deus nos faz sentar na mesa com Jesus e saciar a nossa alma, aquietar o nosso coração. É a verdadeira respiração. Sabe, se você ficar um dia longe da presença de Deus, a sua alma é como se você segurasse o oxigênio. Sabe, é uma coisa angustiante não poder respirar. A sua alma fica assim quando você não tem intimidade com Deus, porque a oração é a respiração da alma. Eu vou repetir. A oração é a respiração da alma. Você é um ser espiritual. Entenda! Você não é apenas uma máquina de trabalho, de realização, de conquista, de sucesso. Vivemos na era da alta performance, que você tem que ser disciplinado e tempo para tudo. Acredito nisso. Mas nada substitui a intimidade com Deus. O excesso de informação, de exigências, de expectativa, esgota a gente por dentro. Sabe quando as pessoas esperam demais da gente? E eu sei, tem muita gente que anda sobrecarregada, porque é a expectativa do marido, é a expectativa da esposa, é a expectativa dos filhos, é a expectativa no trabalho, é a expectativa com os outros, todo mundo aguardando por você. Eu fico imaginando como é que vivem essas pessoas que são, sabe, extremamente famosas, influentes, porque tem uma grande expectativa ao redor delas e você vê que a grande maioria não sabe lidar com essa expectativa dos outros. E daí eles se afundam em lugares que depois só Jesus para tirar eles daqueles lugares de dor, de decepção. Eles sentem a traição na pele, eles sentem como se eles estivessem cheios de sugadores, como se estivessem com morcegos espirituais tirando até a última gota de saúde, de força deles. Eles sentem isso. É por isso que a intimidade com Deus, ela nos renova. É o nosso tempo de renovação. Eu sei que você passou o dia inteiro trabalhando, resolvendo problemas, pagando conta, lidando com o público. Não sei o que você fez, ou se você ficou só em casa, mas eu sei que tem muito barulho, tem muito som alto, tem muita poluição sonora e que pode estar, sabe, detendo a tua atenção e tirando você da intimidade com Deus. E esse cansaço da alma vira desconexão. Esse cansaço, ele nos faz, sabe, até mesmo não sentir a presença de Deus, porque é a intimidade com Deus que nos preenche, que nos completa, que nos faz nos sentir bem com a vida, com a família, com as coisas que nós temos. Você, quando olha para algumas pessoas, elas parecem zumbis, porque elas estão cansadas e ao mesmo tempo desconectadas de Deus. Eu, do púlpito, quando ministro nos domingos na igreja, eu olho para o rosto das pessoas, eu vejo muita gente desconectada. Gente que gostaria, sabe, de estar com os pés para cima, porque ela está cansada. Ela não consegue ouvir a palavra, porque está desconectada. É por isso que você precisa da intimidade com Deus todos os dias, para Deus te conectar de novo. A Bíblia diz que Jesus é a videira e nós somos as varas. E o objetivo de Deus, de nós estarmos conectados nas varas, é darmos frutos, é florescermos, é vivermos a estação que Deus tem para a nossa vida. Tem coisas que é só canseira. Tem problemas que você se envolve dos outros, que é só para te estressar, tirar a tua energia. Já parou para pensar que se você tirar algumas coisas da sua vida, a sua vida vai ficar mais leve?
Mas não adianta só tirar algumas coisas da sua vida. Você tem que separar tempo para Deus, tempo para a presença, tempo para estar a sós com o Senhor. Eu não estou falando de isolamento, eu estou falando para você se isolar. Eu estou falando de sobrevivência, a sobrevivência da tua alma, a sobrevivência do teu espírito. Quando Jesus chega naquele poço de Samaria e conversa com aquela mulher, e Jesus diz assim para ela: eu tenho água para tirar a tua sede. E ela pensou que Jesus estava falando daquele poço. E Jesus disse: não, eu não estou falando desse poço aqui. Eu sei que você já teve vários maridos e o que você tem agora não é seu marido. Sabe o que Jesus viu naquela mulher? Ela estava sempre procurando se preencher com relacionamentos. Mas os relacionamentos não estavam preenchendo ela. E há pessoas que estão assim. Elas estão de curso em curso, de relacionamento em relacionamento. Elas estão de experiência em experiência. A dopamina lá em cima, tentando se preencher. Só que somente Jesus tem a água viva. É por isso que nós não podemos abrir mão da nossa intimidade com Deus, do nosso tempo com o Senhor. A intimidade com Deus é um alicerce que vai nos sustentar nos dias turbulentos aqui nessa terra. É a intimidade com Deus que vai manter você em paz, mesmo em meio ao caos. É a intimidade com Deus, o fato de você conhecer a Deus, que vai fazer você ficar tranquilo, até mesmo na tempestade mais feia aqui dessa terra. Quando nós temos intimidade com Deus, nós não nos preocupamos com certas coisas, porque conhecemos a Deus. Conhecemos aquele que tem sido o nosso sustento, o árrimo da nossa sorte, que tem sido o Deus que tem cuidado de nós em todo momento. Sabemos que Ele é o Deus do de repente, Ele é o Deus do basta. Ele é o Deus que, quando entra na nossa história, Ele pode modificar totalmente o curso, o destino e as coisas ao nosso redor. Por isso, desacelere e fique a sós, aprenda o caminho de ficar a sós com Deus e com a sua voz poderosa. Aprenda essa arte poderosa de intimidade com Deus, de estar a sós com Ele. E sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai brilhar. Como assim brilhar? Quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais Deus aparece através de nós. E isso vai fazer com que lugares escuros de trevas batam em retirada quando você entrar. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos ir a uma determinada aldeia e disse para eles pregar e curar os doentes. E enquanto eles estavam fazendo o que Jesus disse, eu via Satanás caindo como um raio. Porque quando você brilha a luz de Jesus, você destrona o principado de um lugar, o governo espiritual que estava agindo. Ou seja, não importa se o mal estava agindo lá no seu trabalho ou dentro da sua casa, quando você está cheio da presença de Deus, você chegou, a luz chegou. E daí, meu irmão, vai ser um corre-corre dessa bicharada, esses demônios baterem em retirada, porque você está cheio da presença, você está cheio da luz de Deus. Você crê nessa palavra? Escreve aqui nos comentários. Hoje nós estamos no 8º dia do nosso propósito. Escreve aqui: estou firme na presença de Deus. Escreve aí: estou firme na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Declare. Eu quero pedir a você também que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, porque Deus está trabalhando. Deus está fazendo justiça, sim.
Amém? Obra de maldade está sendo destruída. Creia, creia. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Esse salmo, tanto de defesa quanto de ataque. E enquanto eu declaro, compartilhe essa oração com 7 casas, 7 famílias, 7 pessoas. Em nome de Jesus. Compartilhe agora. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho. Eu tenho falado isso porque às vezes as pessoas dizem assim para mim, eu não consigo ver a notificação. Eu não sou notificado quando você entra ao vivo. Ativa no sininho, tem um sininho aí, é só você clicar. E daí quando você clicar, todas as notificações, toda vez que eu estiver ao vivo, você vai ser avisado. Então aí ativa o sininho, ok? Muito bem? Glória a Deus. E olha só, eu quero agradecer a todos os parceiros do nosso ministério. Juntos, estamos fazendo uma grande coisa. O Evangelho está sendo pregado através da televisão. Lugares, sabe, onde a internet é difícil, através da televisão, Jesus está sendo anunciado. Essas pessoas estão orando. Nós temos visto grandes milagres de Deus. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Eu creio numa coisa. É Deus que abriu essa porta para mim. É Deus que abriu essa porta para mim. É graça de Deus, é favor, não é porque eu sou bom, não é porque, sabe, eu sou perfeito, não, eu não sou. Mas é uma graça que Deus me deu. E se Deus falar ao teu coração de você ser um parceiro do nosso ministério, é só você ir lá no nosso site que você vai saber como ser um parceiro do nosso ministério ou entrar em contato com a minha equipe. Tá bom? Desejar, meu muito obrigado. O Senhor te abençoe e multiplique na tua vida, em nome de Jesus. E se você puder orar por nós, amém? Eu fico muito feliz também. E quero falar rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus. Um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Vai ser bênção na tua vida. Vai ser bênção na tua vida. Antes de você sair de casa, você já abre no devocional, faz o seu devocional e ali você vai ter direções para você viver o seu dia abençoado por Deus. Amém? Acesse meu site www.vinicius7.com.br e adquire um livro para você. Já presentei alguém também, em nome de Jesus. Tá bem? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, tua necessidade, até para essa semana, certo? Coloca aqui a necessidade que você tem para essa semana. Eu creio em milagres. Você crê em milagres também? Então coloca aí nos comentários o seu pedido de oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória a Deus! Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu apresentar também cada pedido de oração ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, graças te dou, porque sei que essa semana será uma semana sobrenatural. Será uma semana de milagres. Será uma semana de vitórias.
Será uma semana de restituição. Será uma semana que oportunidades vão chegar. Pessoas vão lembrar de nós. Sim, alcançaremos o favor de homens. Para a honra e glória do nome de Jesus, as coisas estão mudando. Deus está trabalhando. Deus está abrindo caminhos e nos colocará nos lugares certos. Nos colocará diante das pessoas chaves do nosso destino. No nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que toda pessoa que está presa e acorrentada espiritualmente, que seja livre agora, livre do vício, livre do pecado, livre dessa situação que você não consegue sair agora, livre desse relacionamento que está trazendo perda, que está levando você para algo fora da vontade de Deus, que o Senhor te dê livramento agora. Que o Senhor mostre a perfeita vontade dEle para a tua vida. E eu oro para que a justiça de Deus se manifeste agora. No nome de Jesus Cristo, sobre toda injustiça, sobre toda maldade, sobre toda difamação, sobre toda mentira, sobre toda invenção, sobre toda calúnia, sobre toda inveja, que a justiça de Deus brilhe na tua vida. Nós declaramos que Jesus é o sol da justiça na nossa vida e certamente está brilhando em nosso favor. Cremos que nenhum mal nos afetará, que nenhuma influência tocará na nossa casa, tocará nas nossas vidas. Estamos protegidos, estamos guardados. O Senhor levanta muros de fogo ao nosso redor. Iremos dormir bem, iremos ter sonhos proféticos, iremos ser guiados pelo Senhor e a paz de Deus que habita ricamente em nós, sim, todos verão que a mão do Senhor está sobre nós, que a mão do Senhor está sobre a nossa casa. Não faltará provisão para a tua semana, não faltará graça para a tua semana, não faltará oportunidades divinas para a tua semana. O Senhor te conduzirá em paz, te guiará em todas as coisas. No nome de Jesus, eu te abençoo. Eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo teus negócios, eu abençoo teus sonhos. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor opere um milagre na vida dessa mulher e que ela seja curada e abençoada em nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta os maus do nosso caminho, afasta o engano, a mentira do nosso caminho e traga, Pai, pessoas de valor, pessoas da verdade, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: o Senhor é a minha justiça. Diga com força: o Senhor é a minha justiça. Você crê? Glória a Deus. Você crê? Então não esquece de compartilhar com pelo menos 7 pessoas. Que Deus te abençoe e até amanhã, 6 horas da manhã, estarei ao vivo aqui junto com você. Paz, graça, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo. Que o Deus que reverte situações toque na tua casa, toque na tua família, nos teus negócios, projetos, no nome de Jesus. Senhor, não há nada impossível para ti. E nós oramos, Pai, para que essa pessoa que está numa situação difícil, está em meio a algo complexo, o Senhor tem o poder de reverter isso, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela cura total, pela libertação completa, pela mudança de direção. E também, ó Deus, Tu pode trabalhar em tudo que estiver à volta dessa pessoa. No nome de Jesus oramos para que o Deus que intervém, o Deus que reverte situações, toque nessa vida, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai,
para que o Senhor guarde esta casa, guarde esta família, dá sabedoria a todos que estão ouvindo essa oração agora, no nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, abençoando o dia de hoje, abençoando essa semana que se inicia, pedimos a Tua proteção. O Senhor que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nos guarde, Pai, nos proteja, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Guarde também o nosso retorno, Pai, o nosso retorno para São Paulo no dia de hoje, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu tenho ensinado você a orar sobre tudo, a envolver tudo em oração. Família, negócios, viagem, projeto, até uma cirurgia que você tem marcada, envolva tudo em oração. Coloque tudo diante de Deus. Tudo na nossa vida deve estar debaixo de oração. E eu quero hoje compartilhar uma palavra com você. Deus já viu o teu futuro. Você sabia disso? Deus conhece o fim já desde o começo. Então Deus, diferente de nós, Ele já vê o prédio pronto, Ele já vê a casa pronta. A gente vê o projeto, mas Deus já vê ela pronta, com todas as características, com todos os defeitos, com tudo que vai ser deixado e com tudo que vai ficar bem feito. Deus vê tudo. E esse Deus que conhece o futuro tem uma palavra para a tua vida no dia de hoje. Amém? Também quero pedir que você ore por nós, porque hoje a gente retorna para São Paulo. Amém? Vamos ter culto em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, hoje, às 9 horas da manhã, e nós estaremos retornando para São Paulo hoje também, certo? Aqui são 5 horas de diferença, são 5 horas para mais, então tenho certeza que o Senhor que nos trouxe aqui vai nos levar em paz e em segurança. E eu quero compartilhar uma coisa muito especial com você. Deus tem feito coisas tremendas e toda pessoa que ouve a voz de Deus, sua vida muda. Nunca mais é a mesma. A sua vida nunca mais é a mesma. Ouvindo as histórias das pessoas que estiveram na escola de profetas, que têm caminhado conosco, eu fico maravilhado, porque toda pessoa que ouve a Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Amém? Eu creio nisso. Por isso você tem que buscar ouvir a Deus, receber uma palavra de Deus, caminhar pelas instruções do Senhor. Eu quero, antes de começar, dar um testemunho, o testemunho da Jaqueline, e ela nos mandou o seguinte testemunho. Sigo o seu canal e acompanho suas lives há 2 anos. Eu venho agradecer, pois através de seus propósitos e orações, Jesus abençoa minha irmã. Após a retirada de um tumor no abdômen, os resultados da biópsia deram negativos. Jesus cura. Glória a Deus. Agradeço também pela porta de trabalho que eu aguardava há algum tempo, sempre colocando o Senhor à frente de tudo. Fui abençoada hoje. Obrigada por ser um canal de bênção. Que Jesus abençoe sua família e toda a sua equipe. Que bênção, Jaqueline, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, viu? E eu também acabei esquecendo, mas eu quero agradecer também toda a recepção que nós tivemos dos irmãos aqui na Itália, aqui em Roma, na nossa escola de profetas. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela intercessão de vocês, de saber que temos uma família também aqui na Europa que ora por nós, que está sempre batalhando em oração. Encontrei vários intercessores aqui. Muito obrigado. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve na escola e que é intercessor do meu ministério, é intercessor também desse projeto da televisão. Eu sou grato a Deus por isso. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho. Que Deus os abençoe e os recompense muito. Muito feliz de estar com vocês. E agora, mês que vem, se Deus me permitir, estarei nos Estados Unidos. E se você mora aí nos Estados Unidos, entre em contato com a minha equipe para você também poder participar da Escola de Profetas.
Deus me deu uma palavra, como eu disse, que está lá em Isaías capítulo 46, verso 10, que diz assim: desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Olha que tremendo, desde o início faço conhecido o fim. Deus já sabe o fim das coisas. Deus sabe o fim da vida de alguém. Deus vê o fim de um projeto. Deus vê o fim de uma obra que começou. Ele vê todas as coisas. É por isso que eu preciso ter um grande relacionamento com esse Deus que conhece o fim das coisas. E algumas coisas eu quero compartilhar com você aqui. Primeira delas, não se desespere. Quando Deus tira algo ou alguém da sua vida que você queria muito. Porque lembre-se, Ele já conhece o teu futuro. Então, às vezes a gente não entende por que Deus tira algumas pessoas da nossa vida. O porquê que algumas conexões, relacionamentos, sociedades não dão certo. Mas Deus, que já vê o fim, Ele sabe o porquê está tirando isso da sua vida agora. Então, acredito que a gente tem que parar de ficar tentando encontrar erros em nós, do que fizemos para que aquele relacionamento não desse certo, e ficar também remoendo o porquê que aquela pessoa nos deixou, o porquê que não deu certo, o porquê que nos abandonou. O Deus que conhece o futuro está alinhando a sua vida. E digo mais, quanto mais você se entrega em obediência a Deus, mais Deus corrige teu destino. Isso é importante. Porque às vezes as pessoas pensam assim, que estão orando, estão buscando, estão obedecendo e nada está acontecendo. Não. Deus está corrigindo o teu destino. Mais do que você imagina. Então, algumas pessoas que param no meio da jornada, Deus viu algo lá na frente. Deus viu algo lá na frente que você não viu. Quando Deus começou a tornar meu ministério conhecido, meus livros começaram a ir a muitos lugares, meu canal cresceu e Deus começou a fazer coisas grandes na minha vida, eu comecei a entender que algumas pessoas não poderiam estar comigo aonde eu estou. E sabe por quê? Porque elas me trariam mais prejuízo do que já me trouxeram. Então nós temos que entender isso. Às vezes Deus tira alguém da nossa vida porque Deus está vendo que lá no futuro, se essa pessoa continua no seu destino, essa pessoa vai trazer um grande prejuízo. E um detalhe, quanto mais Deus te levanta, quanto mais Deus te abençoa, se as pessoas erradas permanecerem na sua vida, maior vai ser o tombo, maior vai ser o prejuízo. Então entender que Deus sabe quem está tirando do nosso caminho, quem Deus está tirando do nosso coração, quem Deus está tirando, sabe, da nossa caminhada é fundamental. É fundamental. E você precisa ter maturidade para seguir em frente, compreender o plano de Deus, compreender que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle dessa situação, que Deus está no controle da tua casa, da tua família. Então caminhe, mesmo que você não entenda o porquê que algumas pessoas estão, largando, podemos dizer, porque às vezes a gente vai sentir exatamente isso. Pessoas saindo da nossa vida e nos abandonando. E a gente pensa que isso é o fim, e não é o fim. É Deus dizendo, não faz mais parte do teu caminho. É por isso que eu acredito que Deus tem que corrigir o nosso destino. As atualizações de Deus têm que acontecerem na nossa vida. As atualizações. A segunda coisa, jamais reclame. Porque Deus está tirando coisas que você achou que era bom para você. Não reclame. Porque para você aquela oportunidade era boa. Talvez aos teus olhos fosse uma oportunidade de você ganhar mais.
uma oportunidade de você, sabe, avançar, seja no seu chamado, seja no seu trabalho, seja no meio da tua família. Mas Deus já vê o fim pelo começo. Então Ele sabe o que está por trás das portas. Nós não. Eu tenho dito isso aqui. Deus sabe o que está por trás das portas. Deus sabe o que está por trás e nós não. É por isso que temos que ter o seguinte entendimento. Se Deus fechou, é porque não era para mim. Se Deus tirou aquilo que estava nas minhas mãos, eu já estava quase encostando naquela bênção, e Deus tirou, Ele sabe por que tirou. Ele já conhece o fim das coisas. Ele sabe que não seria bom para mim ou não seria bom para minha casa. Entender isso é fundamental. Deus sabe todas as coisas. Deus vê o fim pelo começo. Então não reclame. Não reclame. Se Deus fechou a porta, amém. Se Deus não permitiu que o negócio continuasse, amém. Se Deus não permitiu que, sabe, eu me mudasse, amém. Deus sabe tudo. Deus vê. E um detalhe que eu aprendi com Deus: as coisas mudam muito rápido. Mais rápido do que você imagina. Então, sabe, não é todo mundo que vai conseguir seguir uma direção aqui e outra direção ali e caminhar, sabe, nas direções de Deus. Mas se você compreender pelo menos o básico, as direções básicas para a sua vida, você já vai dar um salto lá na frente. Porque eu tenho experimentado caminhar pela direção de Deus. E às vezes não é fácil. É desafiador, muito desafiador. Porque nem as pessoas compreendem às vezes o que Deus fala conosco. Nem as pessoas compreendem o que Deus ministra no nosso coração. Mas eu procuro obedecer a Deus nos mínimos detalhes. É que nem quando eu tinha decidido voltar para o Sul por uma palavra de Deus, eu senti no meu coração que eu precisava ajudar, que eu precisava terminar algo lá. Eu fui para lá, na primeira semana que eu estava lá já estabelecido, que eu pensei, agora eu vou ficar aqui por alguns anos. Na primeira semana o Senhor fala comigo e o Senhor diz, não te acomoda, e não me disse com essas palavras, mas é como se Ele estivesse dizendo para mim, não te acomoda aqui, porque você veio apenas por um tempo. Você veio apenas por um tempo. O Senhor me disse, é provisório. Eu creio que o Senhor me mandou para fazer alguns ajustes. O Senhor me mandou por alguns mistérios, certo? Algumas coisas eu já tenho entendimento, outras ainda estou entendendo. E as pessoas olham para isso e elas pensam, mas como? Que mudança? Deus sabe. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus me trouxe de volta para São Paulo. Ainda que até o final do ano eu vou ir no Sul, pelo menos um domingo por mês. Mas eu tenho entendido da parte de Deus, sabe? Que caminhar por um propósito é desafiador. É desafiador e as pessoas não vão entender. Mas em todas as coisas Deus me abençoa. Porque foi quando eu estava lá que algumas oportunidades começaram a surgir para mim em São Paulo, que não estavam surgindo. Então surgiu quando eu estava lá. Então é isso que eu digo. Tem coisas que você não pode reclamar, porque Deus sabe o que você não sabe. Deus tem as informações. Eu sempre digo, o Espírito Santo tem as informações privilegiadas do nosso futuro. Ele pode comunicar. Ele pode comunicar. Por isso, não force uma porta que Deus não quer abrir. Não force uma conexão, um relacionamento que Deus não quer que aconteça. Não force as coisas. Aprenda a caminhar pela direção e pelo projeto de Deus. Deus sabe exatamente o que é necessário para te proteger, para te blindar e também para acelerar o teu futuro. Deus sabe exatamente. Por isso que nós precisamos ouvir quem já sabe o final da história. Amém? Ouvir quem já sabe o final da história. Há alguns meses atrás eu estava muito empolgado para entrar num negócio, surgiu uma oportunidade de eu comprar uma empresa e
E a gente tenta sempre multiplicar os talentos que Deus nos deu, porque pagamos televisão e tantas outras coisas. Então eu sou uma coluna no reino e me veio essa oportunidade, eu estava muito empolgado. E quando eu me reuni para conversar com as pessoas sobre aquele negócio, o Espírito Santo disse para mim: isso não é para você. Eu fiquei chateado na hora, mas ao mesmo tempo, pela experiência que eu já tenho caminhando com Deus, eu entendi que Deus sabe o amanhã e Deus sabe, se isso não é bom para mim, então amém, Senhor. E é isso que vai acontecer muitas vezes. Você vai chegar empolgado para uma coisa e Deus vai tirar totalmente o seu desejo daquilo. E isso é porque Deus conhece o fim daquilo e você não. Então, a mente racional, ela vai errar muitas vezes. Mas quem não erra nunca é o Espírito Santo. Por isso que você tem que ouvir o Espírito Santo. Você tem que ouvir aquele que já conhece o teu futuro. Amém? Escreve aqui nos comentários: preciso ouvir aquele que já conhece o meu futuro. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele conhece o seu amanhã. Ele conhece todas as coisas a seu respeito. Então confia nele. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar um aviso aqui. Hoje às 9 horas da manhã, nós vamos liberar uma palavra que foi ministrada. E essa palavra é uma palavra muito profética que vai te abençoar. Amém? Uma palavra muito profética que vai te abençoar. Eu convido você a assistir essa palavra às 9 da manhã. Vai ser o culto na sua casa e você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Eu gostaria de falar com cada parceiro do nosso ministério, que tem nos ajudado nos programas de televisão e que tem colocado o seu coração de estar imbuído dessa tarefa, dessa nobre missão de levar a palavra através da televisão. Nós estamos em 2 emissoras, de segunda a sexta na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Se você quer ser um parceiro do meu ministério e me ajudar a levar a palavra de Deus através da televisão, que é um lugar de influência, certo? Tenho certeza que Deus vai te abençoar em todas as coisas. E você pode nos ajudar entrando em contato com a minha equipe ou através do meu site. E que Deus abençoe cada parceiro do nosso ministério. Também, se você quer interceder por esse projeto, se coloque em oração. Amém? Diariamente, coloque os programas de televisão, ore a Deus também para Deus me dar condições para que eu continue sendo fiel a essa missão que Deus me deu. Amém? É um tanto, eu posso dizer, exige muito da gente, mas ao mesmo tempo sabemos que estamos cumprindo um propósito do Senhor. Amém? Muito bem. E amanhã vamos começar um propósito de 7 dias de intervenção e provisão. Estaremos orando por intervenções divinas e por provisões sobrenaturais. Eu convido você a estar junto comigo nesse propósito que vai começar amanhã às 6 horas da manhã, ao vivo, aqui, se Deus quiser. Amém? Salmos 91, quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Tenho certeza que foi Deus que te trouxe aqui e existe um propósito para a tua vida. Compartilhe também com 7 pessoas ou mais. Mande para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Mande para o máximo de pessoas que você puder. Com certeza, Deus vai abençoar a tua vida e a vida dessa pessoa com quem você compartilhar. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque
Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos que situações estão sendo revertidas. Pessoas, Pai, com quadros clínicos complicados, difíceis. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, para que esse quadro seja revertido totalmente. No nome de Jesus, oramos por milagres agora. Oramos por cura total, por cura completa. Oramos agora no nome de Jesus, declarando a todo câncer, a toda leucemia, a toda alergia, a todo problema no rins, no fígado, no pâncreas, na coluna, nas pernas dessa pessoa, que haja cura total no nome de Jesus. Oramos pela cura total. Jesus, Tu és aquele que cura. Nós oramos pela restauração total e completa dessa pessoa. Oramos também por doenças raras, para que toda doença rara renda-se ao poder e ao nome de Jesus Cristo. Seja curado agora. Toda pessoa, Pai, que está presa por um vício, toda pessoa, Pai, que está numa situação de vício, que ela não consegue sair, ela não consegue se libertar, seja um vício que ela está perdendo dinheiro, seja um vício que está prejudicando a sua saúde, Senhor, que ela seja livre agora, liberta de toda amarra, de toda prisão espiritual, tudo aquilo que prende a vida dela, no nome de Jesus Cristo. E que a vida de Deus a toque nesse momento. A vida de Deus a toque, a vida de Deus a transforme agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra as amarras espirituais, as correntes do inimigo na vida dessa pessoa, e que ela seja livre, seja liberta, que o poder de Deus a toque agora. Oramos, Pai, para que a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo, a vida de Deus e a vitória toquem nessa vida. Também oramos, Pai, pela salvação dessa casa, de todos, até na vida daqueles, Pai, que não querem saber, na vida daqueles, Pai, que estão distantes, na vida daqueles, Pai, que se afastaram, que acabaram se desviando do Teu caminho, do Teu propósito. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor, o Deus que reverte situações, possa reverter a situação dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, nós oramos por grandes milagres sendo liberadas no caminho dessa pessoa. Grandes milagres sendo liberados agora. Também oramos, Pai, para que o Senhor possa corrigir a nossa vida, trazer alinhamento ao nosso destino. Tira o que tiver que tirar, Pai. Afasta o que tiver que fechar. Em nome de Jesus Cristo, oramos, Pai, para que a Tua mão de poder abra as portas certas, nos conecte às pessoas certas, nos leve aos lugares certos, no nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu conheces o nosso futuro e nós nos entregamos ao Deus que conhece o nosso futuro e pedimos, cuida da nossa vida e da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a paz de Deus, que o poder sobrenatural de Jesus Cristo toque nessa vida agora. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a você, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até às 9 horas, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos em nome de Jesus Cristo direções especiais, Deus falando contigo, te dando sonhos
revelações, o Espírito Santo testificando dentro de você e o Senhor te guiando a cada passo. Oro para que o Senhor nos dê sabedoria sobrenatural. Senhor, nós temos falta de sabedoria, dá-nos, em nome de Jesus Cristo. E também oro para que a prosperidade entre nessa casa, a fartura, as estratégias divinas, que o Senhor possa abençoar os negócios dessa pessoa, abrindo caminhos, abrindo portas e trazendo a ela as melhores oportunidades aqui dessa terra. Eu oro também pela salvação de todos dessa casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, conheçam Jesus Cristo, entreguem a vida a Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e com a tua graça. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, chamamos a presença de Deus para esse ambiente. Espírito Santo, vem sobre nós. Precisamos de Ti. E nunca, jamais queremos ignorar a Tua presença ou a Tua voz. Fala conosco. Enche esse lugar da Tua glória. Enche esse lugar da Tua presença. Nos rendemos a Ti, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que a alegria está aqui junto com você. Deus tem uma palavra profética para o teu coração. Eu creio que hoje, no terceiro dia desse propósito, estamos para ver coisas tremendas de Deus acontecendo em nossas vidas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Não faltará direção para a tua vida. O nosso Deus tem tudo o que precisamos. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer, preocupadas com a economia, preocupadas com situações aqui, acolá. Mas Deus tem todas as respostas. Deus tem todas as respostas. Ele tem um meio de fazer você vencer em meio a qualquer tipo de dificuldade. Existe uma resposta em Deus para você. Existe uma direção. O Senhor é um suprimento contínuo para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, para aqueles que vão até Ele. E mesmo que você esteja enfrentando um problema impossível aos olhos humanos, uma enfermidade, um desafio na sua saúde, no seu corpo, Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas, inclusive tocar em você. Ele pode curar você. Por isso, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar preocupado, em vez de você deixar seus pensamentos tumultuarem e trazerem, perturbação para a sua cabeça, comece a confiar em Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nunca deixará você. Deus tem um plano e você precisa conhecer o plano dele para a sua vida. Eu quero compartilhar uma verdade de Deus hoje. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 14 diz: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Está pronto para receber essa palavra profética? Então deixa a tua curtida já aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho, porque o sininho faz com que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Quer não perder mais live? Então ativa aí as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube mande uma mensagem para você e você não perca. Deus quer falar com você sobre sabedoria. Nós estamos essa semana mergulhando na sabedoria divina e crendo que Deus está sim trazendo respostas para nós. E a primeira coisa que você tem que compreender é que você não é responsável por tudo. As pessoas gostam muito de terceirizar. Não, você é o culpado. Você me trouxe para trabalhar aqui. Você tal coisa. Tão importante quanto reconhecer pelo que somos responsáveis é saber também o que não somos responsáveis. Eu sou pai de 2 crianças e sou marido de uma mulher. Minha responsabilidade é com eles. Eu tenho uma responsabilidade espiritual sempre que Deus me abre a porta da palavra. Agora, há muitas pessoas que querem que você esteja, full time para elas. E você deve ter pessoas assim, que acham que você é o responsável por tudo na vida delas, quando na verdade você tem uma responsabilidade com algumas pessoas, mas não com todas.
A Bíblia diz que o único que tem, sabe, e que se entregou verdadeiramente pelo mundo foi Jesus. João 3,16. Deus não manda eu e você se entregar para o mundo. Deus manda eu e você se entregar para Ele. É para Ele. Então, eu não sou responsável por tudo, mas sou responsável por alguma coisa. Já que, ao saber que não somos responsáveis por tudo, não seremos presas daqueles que procuram descarregar a sua culpa sobre nós. Eu enfrentei uma situação assim quando eu pastorei a primeira igreja. Uma mulher tinha sérios problemas mentais e a família quis transferir para mim o problema. Ou seja, ela ia na igreja, ela era uma pessoa que frequentava a igreja e chegou um ponto que ela incomodava em casa e, enfim, tinha problemas seríssimos. Aí um dia a filha dela foi até a igreja e disse: resolva esse problema porque esse problema é seu. E na época, sabe, eu orei muito por aquela mulher, demos as direções para ela, ela ficou bem, mas eu nunca vou me esquecer que o que aquela pessoa falou para mim, sabe, perdoei de coração, mas a bem da verdade é que a família estava querendo empurrar para a igreja um problema que era deles. A igreja ora pelas pessoas, a igreja alinha uma pessoa pela palavra, ajuda uma pessoa, dá uma direção para ela. Uma igreja pode, de alguma forma, ajudar, auxiliar, pagando um profissional para auxiliar a pessoa na questão emocional. Mas tem certos problemas que não é com a igreja, é a família que tem que se responsabilizar. Sabe, e eu vejo que há muitas pessoas assim, elas tentam responsabilizar os outros a vida inteira pelo seu insucesso, pelo seu fracasso e por todas as outras coisas. Tem gente que está sempre culpando pai e mãe. A culpa é do pai e da mãe, que não me deram um bom estudo. A culpa é da família que eu vim de uma família muito simples. Não, a culpa é sua. Nenhum de nós pode escolher aonde nasce, mas todos nós podemos escolher como encerrar a nossa vida aqui nessa terra. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade para você. Tem muito homem, tem muita mulher cuidando de neto, cuidando de bisneto. Por quê? Porque o filho transferiu a responsabilidade para o pai e para a mãe. Ou seja, vive a vida dele, vive a vida dela e transferiu a responsabilidade. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para não assumir responsabilidades que não são nossas. Tem responsabilidades que não são nossas. Certa feita, uma pessoa pediu emprestado um recurso para minha esposa e, sabe, eu fiquei sabendo, a gente está sempre ajudando uma pessoa, ajudando outra, mas essa pessoa, ela toda vez que ela, sabe, comprava demais, ela vinha e sempre procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Então ela andava sempre bem arrumada, andava sempre, sabe, aparentemente assim, bem financeiramente, só que nós sabíamos que sempre que ela se apertava, ela procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Até que eu cheguei para minha esposa e eu disse assim: isso não é certo. Essa pessoa, ela está querendo tornar os outros ao redor dela responsáveis pela vida dela. Cada um de nós tem a vida que procura, tem a vida que trabalha, tem a vida que honra, tem a vida que deseja. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade deles para você. A pessoa foi lá, se endividou, comprou demais e depois diz: você é o culpado, agora você paga a minha conta? Não, não pode ser assim. Isso não é a sabedoria de Deus. Então, hoje Deus está falando muito forte com alguém nessa live. E Deus está dizendo assim: cuidado com pessoas que querem transferir a responsabilidade para você. Eu sei as minhas responsabilidades, agora eu tenho que saber também o que não é minha responsabilidade. Entende como isso é sério?
Você tem que entender isso. E eu sei que nós somos coração. Nós já nos arrependemos, eu e a minha esposa, várias vezes, sabe, de ajudar pessoas que não deveríamos ter ajudado. Porque tudo que você viu de volta foi ingratidão, foi traição, foi olhares ruins, sabe? Tanto que quando eu entro nas campanhas da justiça de Deus, eu sempre lembro de alguns casos. E eu apresento a Deus, eu digo, Deus, eu preciso da tua justiça nessa situação. Agora, uma segunda coisa que você tem que compreender, pare de adiar. Pare de adiar e comece. A vida é curta. Você não pode se dar ao luxo de adiar o que Deus colocou no seu coração. Você não tem tempo para viver com as coisas que o seguram. Então, pare de adiar. Tem gente que procrastina e deixa sempre para o amanhã. E amanhã eu faço isso, e amanhã eu resolvo aquilo, e amanhã eu vou procurar um emprego, e amanhã eu vou começar esse negócio, e o tempo vai passando. Só que vai chegar um momento que você vai deixar passar tanto tempo que daqui a pouco você vai transformar, sabe, a sua realidade em um lugar de uma zona de conforto, em uma zona, sabe, aonde você vai enterrar os seus sonhos ali. Porque o tempo que você deveria fazer o que deveria ser feito, você não fez. Eu tenho um amigo meu que ele tem quase 40 anos e agora ele teve um filho. E ele está acordando quase todas as madrugadas. E ele disse, olha, não é fácil ter filho com quase 40 anos. E eu sempre digo para ele, eu tenho para mim que filho a gente tem que ter quando é novo. Porque se não tem filho quando é novo, depois vai ter que ter muita saúde, vai ter que ir para uma academia aí para se fortalecer, para correr atrás do filho, para acordar de madrugada, porque não é fácil. Então a gente tem que entender, sabe, que algumas coisas a gente não pode adiar para começar. A gente tem que fazer no tempo certo as coisas. Quando Deus te falar para começar uma coisa, comece. Você não vai ter a mesma energia amanhã do que você tem hoje. Então, hoje é o tempo de você começar algo. Hoje é o tempo de você, sabe, talvez até você fique assim um pouco extasiado com o que eu vou falar, mas eu até preguei sobre isso no domingo. A gente tem que desmamar de algumas dependências que nós temos e começar a ter maturidade e confiar em Deus. Então, segure essa palavra com uma palavra profética para a sua vida. Pare de adiar e comece. Essa é a palavra para a sua vida. A terceira coisa é quando você tem uma direção de Deus. Quando você tem uma direção de Deus, sabe? Não importa se são maiores os teus adversários, os teus problemas, ou se são mais poderosos, Deus sabe como mudar as coisas e levá-lo onde você deve estar. Quando você tem uma direção de Deus, não importa o tamanho do seu problema. Você tem uma palavra, você tem uma direção e é tudo que você precisa para vencer em qualquer esfera aqui dessa terra. Por isso, segure essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Direções de Deus na nossa vida, elas podem não apenas nos levar para um lugar, mas elas são ferramentas espirituais para vencermos qualquer adversário e qualquer problema. Então, segure essa palavra. Quando você tem uma direção, não importa o tamanho dos teus opositores. O problema de Israel, quando entrou na terra prometida, foi esse. Deus deu para eles toda aquela terra. E eles deveriam ter aproveitado que tinham a direção de Deus para entrar na terra, mas não. Eles, acabaram se acovardando diante dos adversários, da oposição que tinha lá. E isso retardou muito as promessas de Deus nas suas vidas. Então, se eu tenho uma direção de Deus, não tem para adversário. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para concorrente. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para nariz torto olhando para mim. Se eu tenho uma direção de Deus, eu vou entrar e vai dar certo e Deus está comigo e eu vou prosperar
e vou enriquecer e vou entrar por portas de promoção e Deus vai me abençoar, eu estou protegido, eu e a minha casa estamos guardados pelo Senhor, nenhum mal prevalecerá contra nós e a saúde habitará na minha vida ricamente, poderosamente, porque eu tenho uma direção de Deus. A direção de Deus também me sustenta. Então segura essa palavra, amém? Essa é uma palavra de direção para a tua vida, é uma palavra que você tem que ter sobre você. Agora, essas palavras são sabedoria divina. E é por isso que nós precisamos de sabedoria para caminhar aqui nessa terra. Com a sabedoria, nós avançamos e rompemos. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aqui junto conosco nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, amém? Esse aqui é o meu livro Café com Jesus e logo, logo está vindo o Café com Jesus 2. Então, não perca a oportunidade de adquirir esse livro, porque logo, logo vai vir o Café com Jesus 2. Esse devocional, as pessoas não estão lendo ele um por dia apenas, estão lendo vários por dia, porque estão sendo edificados, estão sendo abençoados. Agora, uma coisa que eu sempre digo, o devocional não pode substituir a sua leitura da palavra de Deus. Qual que é a minha rotina diária? Primeiro leio a Bíblia e depois leio outro livro. Primeiro a Bíblia, primeiro a palavra de Deus, certo? Então primeiro leia a Bíblia e depois pega o seu devocional para estudar. Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? Também nesse domingo temos Santa Ceia. Eu estarei ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, e você é nosso convidado. Teremos Santa Ceia do Senhor, uma palavra profética que vai ser liberada sobre a sua vida. Tenho certeza que vai ser uma bênção e que vai trazer um grande avanço. Por isso, lhe convido a acessar esse ambiente profético. Você é nosso convidado. E também, se você não é aluno da Academia aqui no Global, vem ser nosso aluno, participar dessa escola online, onde você vai ser enriquecido. Nós cremos que cada um dos nossos alunos estão crescendo na graça e no conhecimento. Andar junto todo mês está trazendo crescimento aos nossos alunos, eles estão sendo abençoados. E se você quer crescer também espiritualmente, vem ser nosso aluno. Até porque segunda-feira agora eu vou anunciar algo extraordinário para todos os nossos alunos da Academia aqui no Global. Então, quer ser nosso aluno? O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Amém? Salmos 91. Eu quero declarar esses salmos aqui, tanto de defesa quanto de ataque. E também peço que você ore pela nossa nobre missão de levar a palavra de Deus através da televisão. Temos programa na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, aliás, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Ore por nós, interceda por esse projeto, porque sabemos que Deus no controle, não temos que temer coisa alguma. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com 7 pessoas que você ama. Eu sinto que Deus falou muito através dessa palavra. Tem muita gente aí que está fazendo coisas que Deus não ordenou para você fazer.
E eu sei que essa palavra, ela já está sendo uma luz divina para que muitos parem de aceitar a responsabilidade que não lhes pertence. Amém? Eu senti, quando Deus está falando através de mim, eu sinto dentro do meu espírito. E eu sei que Deus falou aqui. Deus falou. Amém? Deus falou. Eu quero agora, nesse momento, orar por você. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, que o Senhor trouxe ela aqui. Existe um propósito dela estar aqui. E não é só para ela receber direção, mas é também para ela adquirir sabedoria na vida dela. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Estamos fazendo essa oração. Dá-nos sabedoria, temos falta de sabedoria. Oramos também, Senhor, para que o Senhor tire do nosso caminho toda pessoa má intencionada, toda pessoa, Pai, que dentro do coração dela, ela deseja o mal, dentro do coração dela quer nos prejudicar. Afasta, Senhor, a nossa vida, a nossa família da obra do caçador. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, que a presença de Deus entre na nossa casa e afaste, Senhor, tudo aquilo que traz tensão, tudo aquilo que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo, tudo aquilo que traz opressão. E nós oramos em nome de Jesus para que o nosso lar seja um pedacinho do céu, seja um lugar abençoado, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Jesus, cheio do aroma de Deus. Jesus, da mesma maneira que o Senhor transformou água em vinho, o Senhor pode trazer aroma para a vida dessa pessoa. O Senhor pode trazer brilho, o Senhor pode trazer alegria, o Senhor pode trazer prazer. Tira o cansaço, Pai. Tira, Senhor, todo o estresse, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação e traga vida, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo, eu peço, toque, Jesus, com o teu poder e traga vida a este lugar. E que todo o mal que tem lutado contra essa pessoa saia em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, nos dá espírito de resistência, de coragem, de ousadia, de força, para que possamos continuar avançando. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo agora. Oro também para que toda pessoa que está doente, toda pessoa que está enferma, toda pessoa que está diante de uma impossibilidade, que ela receba o milagre de Deus agora. Toque-os, Jesus, com teu poder e que haja saúde divina. Oramos para o Deus que reverte situações, para o Deus que opera no impossível, para o Deus que pode mudar o rumo, o caminho, a vida de uma pessoa. Liberta ela agora, Senhor, e traga vida em nome de Jesus Cristo. E eu oro para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, nós cremos que Tu és o Senhor da nossa vida, que Tu morreu na cruz, que Tu ressuscitou e que Tu estás vivo. Jesus está vivo e nós cremos nisso. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra profética. Você vai caminhar em sabedoria aqui nessa terra. E você vai caminhar debaixo dessa luz divina. As portas que não são do Senhor vão se fechar. Mas as que são do Senhor vão se escancarar para você, no nome de Jesus. Você crê? Então compartilhe agora com quem você ama e que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos proteção, livramento, restauração, direção, e que Deus nos abra uma grande porta. Também oramos, Pai, por boas oportunidades, por grandes recursos. Oramos para que o Senhor nos conecte às pessoas certas, nos conduza aos lugares certos e movimente as coisas segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Afasta de nós aquilo que não é para a gente. Tira do nosso caminho aquelas pessoas invejosas, aquelas pessoas más. A obra do caçador desfaz agora. Oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, nossos filhos, e que o Senhor cuide do nosso coração. Também reconhecemos, ó Deus, que tudo de bom que existe na nossa vida veio de Ti. Somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti por todas as bênçãos. Somos gratos a Ti pela salvação. Somos gratos a Ti pelo nosso nome. Está escrito no livro da vida. Obrigado pela Tua presença, Jesus. Obrigado pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E eu convido esse amado e querido Espírito Santo a se fazer presente aqui nessa oração e tocar em nossas vidas e nos levar para mais próximo do coração do Pai, do coração de Jesus Cristo. Oramos para que tudo aquilo que está desalinhado na nossa vida seja alinhado segundo o teu querer. Oramos para que o Senhor renove as nossas forças. Oramos para que o Senhor nos dê um espírito de um sentinela para vigiarmos e orarmos em todo o tempo. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Senhor Jesus, debaixo da Tua paz. Nos ajuda a tomar as melhores decisões, nos dá sabedoria, nos dá favor e nos conduza segundo o Teu propósito. Oramos, ó Deus, para que possamos viver a totalidade daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, toque-os agora. Toque-os, Jesus. E que toda obra do diabo contra a vida deles seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Seja livre de toda amarra, seja livre de toda prisão espiritual, seja livre de toda opressão, de todo cansaço, de todo jugo. Jesus, Tu és o quebrador de jugos. Quebra todo jugo, quebra todo peso, quebra toda opressão, desfaz todo ambiente negativo e traga vida, traga o zoe de Deus para dentro dessa casa. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Alegria poder estar junto com vocês aqui hoje. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Preste muita atenção nas coisas que Deus vai falar com você hoje. O nosso Deus é o Deus que dá livramento. É o Deus dos milagres. Eu estava ontem à noite num restaurante junto com um pastor que foi convidado para estar conosco em nosso evento. E nós nos sentamos numa mesa do restaurante, eu e ele. Era noite, já era praticamente quase 10 horas da noite. E começou uma movimentação de pessoas que me conheciam, de pessoas que conheciam ele. A gente começou a bater foto com as pessoas. E, de repente, um homem chega para mim e diz assim: "Você lembra de mim?" Eu disse: não lembro. E ele disse: "Eu sou o genro do fulano de tal, que você orou e ele foi curado de câncer." Eu disse: "Que coisa boa." Fizeram videochamada, foi algo incrível. Movimentou, sabe? Movimentou todo o nosso entorno. E eu fico, assim, tão alegre de ver as maravilhas do Senhor, de ver o que o Senhor tem realizado. Eu sou grato a Deus por saber, ter o conhecimento que Jesus Cristo está vivo, ter essa experiência. Muitas pessoas não aceitam o caminho, não aceitam a verdade, não aceitam Cristo na sua vida, porque nunca experimentaram, nunca tiveram uma experiência com Deus real, palpável. Então, sabe, muitos rejeitam
a Cristo, rejeitam a oração porque nunca o experimentaram. Mas a partir do momento que você experimenta, sabe, todos os conceitos errados, todas as dúvidas, tudo aquilo que antes, sabe, mantinha o seu coração, sua mente longe de Deus, aquilo já não prende você. Porque a fé é algo que sobrepõe completamente as nossas dúvidas, o nosso entendimento, porque Deus faz muito além. Tem coisas que a gente, assim, para por um momento e se questiona. Como que Deus fez isso? Não sei como é que Ele fez, só sei que Ele fez. Só sei que Ele realizou, só sei que Ele abriu a porta. Você que está acompanhando essa oração, hoje é o 10º dia desse nosso propósito de oração, desse nosso propósito de jejum. E eu creio, Deus está fazendo coisas grandes aqui, Deus está abrindo grandes portas. Deus está abrindo grandes portas, Deus está abrindo os céus. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, Deus está me abrindo grandes portas. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção nesse texto, Provérbios capítulo 8, do verso 1 ao 3. Não clama porventura a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas, está gritando. Essa é a sabedoria. Porque a sabedoria, ela ajuda você a encontrar o caminho. A sabedoria de Deus. Por isso nós temos que pedir a sabedoria de Deus. E não só pedir. Estudar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que estudar a palavra de Deus torna o seu coração um coração sábio. E existem algumas verdades que eu vou compartilhar com você. A primeira delas é, o que Deus não tem para você vai te decepcionar até que você desista. Eu vou repetir. Aquilo que Deus não tem para você vai te decepcionar até que você desista. Tem coisas que não é Deus que quer, é a gente que está teimando. Não é o que Deus tem para ti. Não é o que Deus tem para a tua empresa. Isso é coisa sua. Isso é medo. Isso pode ser também vaidade. Porque o que é de Deus para a nossa vida não nos decepciona. O que é de Deus para a nossa vida, sabe, dá certo. Não tem perdas. E por experiência própria, Deus faz com que a gente perca algumas coisas que Ele havia nos dado, como memória de que aquilo que não vem dele, mas é do nosso coração, só virou decepção. É por isso que eu preciso estar sempre com os meus ouvidos inclinados à voz de Deus, para perceber quando algo não é do Senhor para mim. E quando você insiste em algo que Deus não tem para você, sabe, aquilo vai te decepcionar tantas vezes, até você desistir. É que nós pensamos que algumas portas que Deus nos abriu, algumas oportunidades que temos, e algumas coisas que temos o poder e temos a vantagem de fazer ou de trafegar naquele caminho, nós pensamos que Deus vai abençoar. Mas, como eu tenho dito nos últimos dias, que a vontade de Deus é perfeita para a nossa vida. E se Deus não tem algo para mim, aquilo vai me decepcionar até eu desistir. É que nem um relacionamento errado que você entra. Você vai ter uma decepção após outra decepção, porque Deus está mostrando para você antes de casar, para você acabar desistindo daquilo. Porque senão vai ser dor, vai ser sofrimento, vai ser decepção após decepção por anos.
Então, mude de caminho, recalcule a rota e esteja na direção de Deus. Quantas pessoas que estão me ouvindo e que Deus está falando com você nesse exato momento e Deus está dizendo para você, isso é para ti. É uma palavra de direção. É uma instrução do Espírito. Então não insista naquilo que Deus não tem para você. Vai virar decepção até você desistir. A segunda coisa é, seja guiado por Deus e não pelo que você sente. Nosso coração é enganoso. Aí eu sinto que eu tenho que ajudar aquela pessoa. Eu sinto que eu tenho que construir isso. Eu sinto que essa missão foi Deus que me deu. Sentir é diferente de ser guiado por Deus. Mesmo que a gente sinta de ajudar uma pessoa, e isso é uma coisa boa, ajudar a estender a mão para o próximo, se você fizer isso 2, 3 vezes pela mesma pessoa, pode ser do teu coração e não está sendo guiado por Deus. Então, ajudar uma vez, estender a mão, tudo bem. Uma segunda, tudo bem. Mas uma terceira, é melhor você orar. Porque você tem que ver se essa pessoa, de fato, está sendo ajudada por você por uma direção de Deus, ou se ela não está se responsabilizando pelas decisões dela e está transferindo a responsabilidade dela para você. E isso acontece demais. É por isso que eu preciso ser guiado por Deus e não por aquilo que eu sinto. O que eu sinto pode me tirar de uma direção de Deus. Se eu deixasse as minhas emoções me controlarem, a minha vida seria uma montanha russa. Essa é a verdade. Eu não posso deixar as minhas emoções me controlar. Elas vão me colocar em aperto, vão me colocar em apuros, elas vão me tirar de lugares, elas vão quebrar alianças, elas vão me tornar até mesmo, eu posso dizer, uma pessoa deslocada do centro do propósito de Deus, tudo porque eu estou deixando com que aquilo que eu sinto governe as minhas emoções, governe as minhas decisões. E isso só vai nos colocar em apuros. Eu tenho buscado trabalhar não só na minha maturidade espiritual, mas na minha maturidade emocional também. Porque tem bênçãos que nós perdemos por imaturidade emocional. Nós não conseguimos controlar. Quantas pessoas eu vi pedindo as contas do emprego porque foram ofendidas, ou porque estavam estressadas e depois estavam numa dificuldade terrível, estavam passando por apertos terríveis, tudo porque no momento da pressão eles não conseguiram lidar com as emoções negativas. As emoções negativas, elas vão bater na porta da nossa casa a todo momento. E se você não responder aquelas emoções negativas com a fé, aquele medo, aquela insegurança, aquele, eu posso dizer, desequilíbrio momentâneo, temporário, vai entrar para dentro da sua casa, para dentro do seu coração e vai perturbar as coisas e tirar as coisas do lugar. Agora, se a fé responder ao medo, se a fé responder à insegurança, então o medo vai embora. Aquele momento ruim vai passar e você vai ter vitória. Então nós temos que aprender a responder nos dias ruins. Nós temos que aprender a viver a vida de Deus até quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Eu amo o Salmos 23, não porque só me enche de alegria, de expectativa, mas porque ali tem instruções poderosas. A Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe o que isso significa? Significa que os dias ruins,
eu posso atravessá-los com a força de Deus? Os dias ruins eu posso atravessá-los com fé? Os dias ruins eu posso atravessá-los com a autoridade que Deus me deu e com a palavra de Deus que será meu consolo? E a terceira coisa que eu queria hoje compartilhar com você é: existem 4 metas diárias que nós temos que ter na nossa vida. 4 metas diárias. A primeira meta é planos privados. Ninguém tem que saber dos meus planos, a não ser eu e a minha esposa. Planos privados. E tem gente que fala para todo mundo. Só fala para todo mundo se isso for uma direção de Deus. Porque se não for uma direção de Deus, é melhor você manter esse plano privado. Negócios eu perdi, porque compartilhei antes de fechá-los. Hoje, eu não falo quando eu estou para fechar um negócio, quando eu estou para realizar uma compra, quando eu estou para vender algo. Planos privados. Segundo, vida discreta. Eu sou uma pessoa pública hoje, mas eu não fico postando, sabe, a minha vida para todo mundo. Tem gente que bate foto até de um prato de comida. Até acredito que uma vez lá na vida você pode fazer isso. Agora, se você fizer isso todos os dias, isso vai trazer problemas para você. Daí você diz: não, mas eu preciso fazer isso. Vida discreta. Vida discreta. Tem coisas e fatos da nossa vida que não são públicos. Não são públicos. Eu posso ser uma pessoa pública, mas a minha vida tem que ser discreta. Por quê? Porque as pessoas, elas não podem saber mais do que necessário. E você tem que manter, sabe, e proteger aquilo que é importante para você. Então eu não fico postando sempre sobre a minha família, eu não fico postando sempre sobre os lugares que eu vou, sobre o que eu tenho. Vida discreta. Vida discreta. As pessoas não precisam saber o que você ganha, as pessoas não precisam saber o que você gasta. Vida discreta. E a terceira, mudanças silenciosas. Tem gente que está sempre dizendo: agora vocês vão ver, e eu vou mudar. Agora vocês vão ver o que vai acontecer na minha vida. Eu tô saindo agora dessas amizades tóxicos, desses relacionamentos que só me puxam para baixo. A minha decisão está tomada agora, e expõe na rede social para todo mundo saber. Mudanças silenciosas. Mudanças silenciosas. As pessoas não precisam saber. As pessoas não precisam ficar perguntando se algo que Deus falou com você, uma mudança, quer mudar de cidade, você não precisa ficar abrindo para todo mundo que vai mudar de cidade. Você não precisa estar falando para todo mundo, sabe, que você está mudando de casa, que você está mudando de apartamento, que você mudou de carro. Ei, mudanças silenciosas. Escreve isso aqui nos comentários porque é importante. Mudanças silenciosas. E a quarta coisa, orações intensas. Orações intensas. O que é uma oração intensa? Oração intensa é quando fica só você e Deus. É quando fica só você e Deus e você fala para Deus aquilo que está te afligindo, aquilo que está te preocupando. Não é orar na frente de todo mundo, é fechar a porta, dobrar teus joelhos e rasgar tua alma diante de Deus. Então, as 4 metas diárias: planos privados, vida discreta, mudanças silenciosas e orações intensas. Essas são as 4 metas diárias que nós temos que ter na nossa vida. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus vai me abrir uma grande porta. Glória a Deus. Quero pedir a você que você compartilhe com 8 pessoas essa oração, porque eu creio que você foi abençoado aqui. Amém? Eu creio. Eu creio que se a oração parasse agora, você já teria recebido muito de Deus. Então compartilha com 8 pessoas essa oração agora. Também quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube entregue para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos em nome de Jesus. Temos orado às 6 da manhã, às 18 horas, e tem sido maravilhoso. E eu quero agora declarar o Salmo 91.
esse salmo profético e até sexta-feira, meia-noite, você pode receber o meu livro novo, autografado e também com um salmo que Deus vai colocar no meu coração para escrever aqui para você. E eu expliquei para as pessoas na oração da manhã, eu vou explicar para vocês agora na oração da noite também. Olha só, como nós tivemos muitos pedidos de livro. Eu estou, assinando assim por horas. Desde segunda-feira eu estou assinando por horas os livros. Pode acontecer de levar mais ou menos um pouquinho mais, talvez 15, 30 dias para você receber seu livro, tá? Mas eu peço a paciência de todos, porque eu quero fazer com bastante calma. Eu estou escrevendo para cada pessoa uma palavra e estou também, colocando o salmo que Deus coloca no meu coração. E tem pessoas que Deus coloca no meu coração de colocar 2 salmos para elas. Inclusive, nós vamos fazer isso também no meu Café com Jesus, volume 1, porque os meus devocionais são perpétuos. Então não é 1º de janeiro, 2º de janeiro, 3º de janeiro e assim por diante, não. São 365 devocionais em cada um deles. Você pode ler 2 no dia, você pode ler 3, tá? É um para cada dia do ano, se você quiser, mas você pode ler 2. Tem gente que leu o meu Café com Jesus 1, leu em um mês, leu rápido. Então, você pode ler ele 1 por dia, 2 ou 3 por dia, tá? E eu estou assinando também esse aqui, o Café com Jesus, o azulzinho, que é o volume 1, certo? Então, meus devocionais são perpétuos, são diferentes, certo? Se você quiser adquirir, entre em contato conosco no nosso site www.vinicius17.com.br. Aí você diz assim, e se eu não comprar até sexta meia-noite? Bem, você vai receber o livro normal, certo? Só que sem a minha assinatura. Por quê? Porque eu me programei, eu me organizei para poder assinar os livros que nós vamos receber até sexta-feira, certo? E daí, para você conseguir uma assinatura, talvez na igreja ou num evento meu, daí eu posso assinar para você, daí você leva e eu assino para você, ok? Certo? Não posso garantir que vou assinar para todo mundo, porque é muita gente que adquire nossos livros, mas estou fazendo o meu melhor. Então peço um pouquinho de paciência e estamos, assim, todos os dias despachando muitos livros para todas as cidades do Brasil e também para fora do Brasil. Até gente de fora do Brasil me pede para enviar esse livro. Amém? E você pode adquirir também para os seus colaboradores. Você pode também pedir para sua família, para quem compartilhou a live com você. Amém? Muito bem. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e fazer parte da missão nobre que Deus me deu, de pregar Jesus e de ser um intercessor na televisão, porque o que nós estamos fazendo na televisão é algo totalmente diferente. É algo totalmente diferente. Eu estou fazendo oração e estou também liberando palavra na televisão. De segunda a sexta eu estou na Band, às 5h45 da manhã, em rede nacional. Não é só São Paulo, é rede nacional, é todo o Brasil. É todo o Brasil. E todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Ok? Então, você é nosso convidado, quer ser um parceiro? Vai lá no meu site ou chama a minha equipe e desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Esses programas de TV é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Não recebemos R$1 da igreja. R$1 da igreja. Certo? É tudo mantido por nós. E eu tenho a alegria de dizer isso. Eu e meus parceiros estamos semeando no reino de Deus, para a glória de Deus. Muito bem, Salmos 91. Eu quero declarar o Salmo 91. Você que já compartilhou, glória a Deus. Você que não compartilhou, compartilhe em nome de Jesus e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E nesse domingo, gente, eu vou estar ministrando em Alphaville, São Paulo, ok? E você é nosso convidado. Eu vou ministrar sobre preparação para o destino, os segredos do destino, para você entrar no propósito que Deus tem para a sua vida. E no final do culto de domingo, nós vamos estar orando por todos os doentes. Amém? E nós vamos ungir os doentes e impor as mãos sobre os doentes. Eu vou pedir para obreiros, para pastores imporem as mãos sobre os doentes e orarem por cura. Bem como a Bíblia diz, que nós temos que ungir os doentes e orar por eles, certo? Então nós vamos fazer isso nesse domingo. Eu convido você a estar junto conosco. Eu vou chamar os doentes primeiro e nós vamos ungí-los, todos eles. Nós vamos ungí-los e vamos orar por eles, certo? Vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Posso orar por você? Oremos. Pai, em nome de Jesus. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Libera do teu poder e toque-os, Jesus. E que todo o mal que tenha atacado essa pessoa, a sua casa, a sua família, seja removido agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Visita este homem, Pai. Visita esta mulher, visita essa casa. E nós oramos para que o Senhor abra grandes e poderosas portas. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que possamos compreender o que não é do Senhor e o que não devemos insistir. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor nos abra os nossos ouvidos e a nossa visão espiritual e conduza a todos nós no centro da vontade do Senhor. Senhor, cobre com o teu sangue essa família e traga livramento, livramento de acidentes, livramento da maldade, livramento da inveja, livramento, Pai, até mesmo das manobras contrárias para travar documentos ou para travar negócios ou para travar recursos, em nome de Jesus, que todo o mal seja desfeito, que seja frustrado os planos do inimigo agora, no nome de Jesus, e declaramos vida a essa pessoa. Declaramos restituição a essa pessoa e que o sobrenatural de Deus seja liberado sobre a vida dele, sobre a vida dela. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. E que seja quebrado toda a influência do mal contra os filhos, contra a casa. E pedimos, Pai, abre os olhos da mãe, abre os olhos do pai, em nome de Jesus. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Jesus, toque-os com o teu poder. Leva embora a ansiedade, Pai. Leva embora a preocupação. Leva embora a insônia. Leva embora, Senhor, as perturbações, em nome de Jesus. E traga a tua presença manifesta, Jesus. É o que nós te pedimos. Tu és o Cristo vivo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nossa fé, Jesus, está em Ti. Amém e amém. A sua fé está em Jesus? Diga assim comigo, minha fé está em Jesus Cristo. Diga assim, eu invoco o nome do Senhor. Diga assim, eu invoco o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja e quem não compartilhou, compartilhe agora e sela essa palavra profética. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais, te guarde, até mais, te guarde, até mais, te guarde, até mais.